Segundo a imprensa brasileira, o Brasil virou um país da Escandinávia nos últimos 4 anos de governo Lula. Mas será que isso corresponde à realidade? Qualquer um que leia a primeira linha da notícia e não apenas a manchete, percebe que a mídia está tentando enganar a população. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por MBL, MBSol e Líbero Petista, escrito por Gara do Deserto, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Um monte de jornais esquerdistas saíram loucamente por aí, divulgando manchetes do tipo: Brasil alcança maior índice de desenvolvimento humano da história. Quem lê uma coisa dessas sem prestar atenção não entende outra coisa que não seja: o Brasil está virando uma Noruega, e como a informação é de que o índice subiu há poucos anos, o que se entende é que foi graças ao Lula. Segundo os jornais dão a entender, o Brasil estaria finalmente entrando no seleto grupo dos países de muito alto desenvolvimento humano. É isso aí, meu amigo. O Brasil tá pau a pau com a Suíça. Confia! O mesmo país onde você talvez tenha desviado de um buraco no asfalto hoje cedo, ou pior, caído com o pneu no buraco, ou então está aguardando há meses por uma consulta no SUS. O país onde a grande maioria dos adolescentes é incapaz de interpretar um texto simples e onde cerca de 24% da população vive sob as leis do crime organizado. Pois bem, aparentemente, segundo essa narrativa da nossa excelentíssima mídia, tudo isso pode ser ignorado, pois agora somos uma Dinamarca tropical. Lendo essas manchetes, a impressão que temos é que, nesse exato momento, todos os brasileiros estariam plenamente empregados, circulando por estradas impecáveis sem um único remendo no asfalto. As escolas públicas, por sua vez, teriam finalmente formado uma geração de alunos brilhantes, articulados e plenamente alfabetizados, e uma ida ao hospital ou ao posto de saúde pública não demora mais do que 1 hora do seu precioso tempo, e você sai de lá com o problema resolvido. Convenhamos, é preciso um certo esforço imaginativo, para não dizer uma panelada inteira de cogumelos alucinógenos, para conciliar essa descrição com a realidade. Mas calma lá, antes que alguém pense que esse texto pretende simplesmente ignorar números e estatísticas porque elas atrapalham determinada visão ideológica, precisamos entender exatamente o que está sendo discutido aqui. Afinal de contas, o que exatamente subiu? O Brasil realmente entrou em um novo patamar de desenvolvimento? Estamos diante de um avanço extraordinário ou existe algo a mais acontecendo nessa história? Pois bem, a resposta é um pouco mais complicada do que sugerem algumas manchetes da mídia socialista. Acontece que a imprensa está, propositalmente, tentando confundir a população com 2 indicadores de nomes muito parecidos, mas que não são a mesma coisa, o IDH e o IDHM. Vamos entender a diferença. Como você provavelmente já sabe, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é um indicador utilizado internacionalmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para comparar países entre si. Ele leva em conta critérios ligados à expectativa de vida, renda e educação, criando uma métrica para quantificar a qualidade de vida e o desenvolvimento de uma nação. É esse índice que coloca países lado a lado, permitindo comparar Brasil, Noruega, Japão, Argentina ou qualquer outra nação. Já o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, é uma coisa completamente diferente. Embora derivado do mesmo conceito geral, o IDHM foi desenvolvido especificamente para a realidade brasileira. Seu propósito principal não é comparar o Brasil com outras nações do mundo, mas sim permitir comparações entre municípios brasileiros. Em outras palavras, trata-se de uma ferramenta desenhada para medir as diferenças internas do país, adaptada à realidade de desenvolvimento do Brasil. Apesar de índices como o IDH e o IDHM não serem lá muito confiáveis para determinar a realidade da qualidade de vida em um país, haja visto que Cuba, por exemplo, de acordo com o IDH, seria um país mais desenvolvido que o Paraguai, faz sentido que ao comparar municípios de um mesmo país, haja um índice diferente do IDH. Afinal, comparar uma cidade do interior do Maranhão com um bairro nobre de São Paulo exige critérios distintos daqueles usados para comparar o Brasil com a Suíça ou Singapura. O próprio índice municipal trabalha com adaptações metodológicas para acomodar diferenças de coleta de dados e contextos locais. O problema é que as citadas matérias levam o leitor comum a acreditar que um número referente ao IDHM nacionalizado significa automaticamente uma melhor equivalente do IDH internacional do Brasil. Convenhamos,
Para a maior parte das pessoas, Índice de Desenvolvimento Humano se refere ao IDH e não ao IDHM. Pouquíssimos brasileiros vão parar para pesquisar a diferença metodológica entre as siglas. Quando olhamos para o ranking internacional do IDH, o Brasil continua ocupando uma posição pífia em comparação com outros países do mundo. O país aparece em torno da 84ª colocação, empatando com nações como Palau e próximo de países como Colômbia e Azerbaijão. Talvez isso não combine exatamente com a imagem de um país que teria, de repente, alcançado uma condição quase escandinava de prosperidade. Se você precisasse apostar, com base apenas na sua experiência cotidiana, que o Brasil estaria lado a lado com as grandes potências do desenvolvimento humano, você faria essa aposta? Basta uma caminhada por boa parte das cidades brasileiras para perceber que estamos mais próximos da Somália do que da Noruega. É interessante a forma nebulosa e o momento em que esses números foram divulgados, bem no ano de eleição e justamente com Lula no poder. Será que se o presidente fosse Bolsonaro, por exemplo, as manchetes também seriam assim? Ou seriam algo mais no estilo: apesar do Brasil seguir com o IDH baixo, alguns municípios do Nordeste puxaram o índice de desenvolvimento municipal para cima graças ao Bolsa Família. Aliás, se durante um governo de direita, um jornal com viés também de direita publicasse uma manchete levando o leitor a confundir IDH com IDHM, muito provavelmente Alexandre de Moraes incluiria esse jornal e até mesmo o presidente no inquérito das fake news. Se por um lado, a era da internet e da informação descentralizada nos castiga ao dar voz para pessoas como Janja, por outro, ela nos presenteia ao tornar muito mais difícil estabelecer uma narrativa mentirosa sem ser imediatamente confrontado. Antigamente, uma manchete de jornal bastava para consolidar algo como verdade. Pouca gente tinha tempo, disposição ou ferramentas para verificar a veracidade do que era dito pela mídia. Hoje, a história é diferente. Bastam alguns minutos para alguém abrir um documento, pesquisar uma tabela, consultar o ranking global ou assistir a um vídeo do Ancapso ou do Visão Libertária destrinchando determinada informação. Em poucos minutos, a notícia mentirosa já ganha uma nota no X, e em poucas horas já existem threads, análises, vídeos no YouTube e discussões nas redes sociais apontando as inconsistências e oferecendo contrapontos. Veja que época incrível a que vivemos. Aquilo que a mídia tenta usar como uma grande propaganda para Lula, muitas vezes acaba produzindo um efeito contrário. Tanto nesse caso do IDHM, quanto em inúmeros outros casos semelhantes, as pessoas percebem que, na falta de melhorias verdadeiras do governo petista, a mídia e o governo tentam forçar números e confundir a população. O que era para gerar um efeito positivo acaba destruindo a credibilidade da mídia e de Lula, e mostrando os grandes mentirosos que ambos são. O problema dessas mentiras da mídia socialista é que o brasileiro vive o país na prática. Ele pega ônibus lotado, enfrenta filas, vive com uma segurança precária, paga caro em tudo. Seus filhos estudam em escolas ruins e seu salário mal chega ao final do mês. Então, quando a mídia socialista aparece dizendo que agora estamos num novo patamar extraordinário de desenvolvimento, o brasileiro sabe que só pode ser um deboche com a sua cara. Quando uma sociedade prospera de verdade, isso aparece espontaneamente no cotidiano. Você percebe na infraestrutura, nos salários, no poder de compra, nos serviços privados, na segurança e na confiança das pessoas em relação ao futuro. Não é preciso convencer ninguém com manchetes triunfais. Agora, dito tudo isso, existe algo muito importante que precisa ser mencionado. Mesmo quando veículos de imprensa publicam informações mentirosas, exageradas ou até mesmo equivocadas, a resposta não deve ser a censura. Diferentemente do que a esquerda faz quando alguém de direita publica algo tendencioso ou questionável, e em muitos casos até mesmo quando alguém de direita publica a verdade, a solução não é calar e prender jornalistas. Cada pessoa deve ter o direito de falar a bobagem que quiser, desde que os outros tenham exatamente o mesmo direito de responder, criticar e desmentir. Por isso defendemos a liberdade de expressão irrestrita, a não ser no caso de uma ameaça real, imediata e factível contra a vida ou propriedade de alguém. Qualquer um pode falar o que quiser. É exatamente por causa desse poder rápido de destruir mentiras que tantos políticos e jornalistas de esquerda vivem tentando censurar as redes sociais. Eles estão acostumados com um tempo em que bastava publicar uma manchete num grande jornal e esperar que quase todo mundo aceitasse aquilo sem questionar. Hoje, qualquer pessoa, sem nenhuma carteirinha de jornalista, pode abrir sua câmera, digitar seu comentário, postar seu meme e desmontar toda a pomposidade da mídia centralizada. E quer saber? Isso é excelente.
pois uma sociedade livre não é dependente da perfeição da imprensa ou de acreditar na honestidade dos governos, e sim da liberdade das pessoas confrontarem aquilo que é dito como verdade sem sofrerem perseguição por isso. Se o Brasil realmente virou uma Noruega tropical, ótimo! Ficaremos felizes em reconhecer. Mas antes de sair acreditando no que o Estado e a mídia dizem, talvez seja melhor continuar olhando pela janela e ver a realidade antes da narrativa. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!